Me segue aí, porque ele já está aqui. Te sigo. Você me segue? Sério mesmo? Tudo William bem? Lopes! Como vai? Você tá bom? Boa noite pra todo mundo que está Gente, acompanhando. você tá aí por famoso, fora. hein? Eu? Opa, bateu foto com todos os jogadores lá. Eu penso que eu não sei. Ele vai interessar, você trabalha na Band, né? Como é que é? Na TV Bandeirantes, que gentilmente... No né, cede, te cede para nós. Isso, exatamente. Não, mas é no canal de esportes fechado a Band? É uma integração que existe hoje Band no Esportes. esporte. É Band e Band Esportes, né? Uhum. Então eu tenho apresentações no canal fechado e na Band canal aberto eu faço os programas esportivos lá com as matérias diárias. Só que você não vai assistir ele lá, não, tô brincando. Você vai prestigiar o nosso querido William Lopes lá e aqui também com a gente. Maravilha. Só que eu quero começar a conversa dessa noite, Não senhor me William coloque em Lopes. fria. Não quero nem saber. A minha produção colocou aqui no roteiro. Diga. Eu sigo o que está no roteiro. Eu sou um apresentador de programas, né? Tô não é? vendo, tô Olha lá, vendo, a ó. Letícia está falando sim, ele segue o roteiro e não muda nada no ar. Não. Vamos falar sobre as eliminatórias da Copa? Ah, sem dúvida. E Até aí? porque termina a competição amanhã. Todos os jogos amanhã. Eu tô falando de eliminatória sul-americana, que é o que interessa pra gente aqui. Sim. Nesse momento do Brasil, né? O Brasil já está classificado, mas essa competição que eu estou falando termina amanhã, com todos os jogos no mesmo horário, 8h30 da noite, última rodada é assim. Então quem está acostumado a ver jogo aí na televisão às 9h45 da noite, amanhã é 8h30 da noite, define quem vai para a Copa, quem não vai para a Copa, tem repescagem, enfim. Situação emocionante para muito time. Aliás, Brasil e Chile às 20h30, horário de Brasília. Aqui no campo do Palmeiras. Pode colocar pra gente na tela aí, ô Thiago. Tem uma arte pra isso, é isso? A classificação, vamos lá. Pode pôr a classificação pra gente. Então você vamos vai lá. ver, ô Fábio, Olha lá. dá uma olhada só como é que tá essa classificação, porque aí você tá vendo o Brasil classificado numa situação tá com muito 38 cômoda, pontos. 38 pontos, Tá bem. né? Agora o Uruguai está muito próximo, que vai jogar em casa, a gente vai falar daqui a pouquinho, você vai querer saber jogo por jogo aí, então o Uruguai daqui a pouquinho a gente fala, vai jogar em casa, tem 28 pontos, tem tudo para conseguir a vaga. Dá uma olhada dali, do Chile, que é terceiro colocado, até o sétimo, que é o Paraguai. Olha a diferença só de 2 pontos, por isso que essa rodada vai ser emocionante para definir quem vai para a Copa. Equador, Bolívia e Venezuela estão fora. Então essa briga de Chile, Colômbia, Peru, Argentina e Paraguai são 5 times brigando, digamos ali, por mais 2 vagas diretas para a Copa do Mundo e uma valendo a repescagem. Detalhes, se a competição tivesse terminado agora, sem essa última rodada, a Argentina estaria fora da Copa, Opa! Paraguai fora da Copa. Opa! Classificam os 4 primeiros e mais o 5º que vai para repescagem. Tá. Então, por isso que essa rodada de amanhã promete, para quem está vivendo esse drama de vai ou não vai para a Copa, vai Você mexer viu com que o Tite muita falou emoção. na entrevista? Acompanhei a entrevista do O Tite. que você achou assim no geral? Você acha que está no caminho certo? Sim, o Tite tem falado muito que a Copa pra gente já começou, porque nós já conseguimos o primeiro objetivo, que era chegar na Rússia, conquistar a vaga para a Rússia. Então agora ele já está testando o time que vai para a Copa. Por isso que desses 23 jogadores aí, eu diria 16, 17 já estão encaminhados para a Copa do Mundo. Claro, o Tite não vai falar isso, mas pelo que ele tem feito, o trabalho que ele tem desenvolvido, está caminhando para essa base e para a Copa do Mundo, claro. E ele está certo, porque nós teremos poucos jogos até a Copa. Tem 2 amistosos agora no final do ano, mais 2 no ano que vem, com seleções da Europa, aí a gente vai ver o nível do time brasileiro, mas são poucos jogos. E aí a preparação já para a Copa do Mundo, que geralmente é aqueles 40 dias antes do Mundial. Nós estamos há 8 meses da Copa. Então nós temos aí uns 17 jogadores confirmados, no meu entender, a base mantida da seleção. Muito bem, olha, agora eu vou ler, atenção Brasil, vou ler o que está no roteiro do programa. Bate-bola, sem VT, palpites para a 27ª rodada do campeonato, que começa quarta-feira, dia 11 de outubro. Mas você está falando de eliminatório ou Brasileirão agora? Não, agora nós estamos falando do brasileiro. Então não está começando já a rodada. Ó, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está escrito aqui, ó. Ah, não. Acabei de ler. Ok, a rodada então vai ser Então, realizada na bate-bola, quarta e na sem quinta. VT, Ok. palpites. Não, palpites. Você vai me Palpites. complicar. Aliás, olha o Thiago, gente. Mostra aqui, por favor. Olha o cuidado dele aqui. Dá uma olhada. Muita Mostra aqui, competência. Renan.
Olha isso aqui, ele botou até os símbolos aqui dos times de futebol. Dá uma olhada isso aqui, ó. Mostra aqui, ó. Pra quem que eu mostro, hein? Ah lá. É pro Anderson? Olha aqui, olha. Olha o cuidado dele, ó. Ó. Olha isso. Com muita competência, hein? Você vê que coisa? Ele tá fazendo um curso de Photoshop, aí ele fica pondo isso daqui no roteiro. Vamos Te lá. ajuda, Fabinho, te ajuda. Vamos começar com Botafogo e Chapecoense. Botafogo e Chapecoense. Luta do Botafogo é por Libertadores, Chapecoense para não cair. Se bem que nessa última rodada o time venceu, os últimos resultados foram positivos, então o time deu uma escapada lá da zona do rebaixamento que dias atrás estava lá. Então, para Libertadores. Para a Chapecoense é manter esse momento fora da zona de rebaixamento. Seguindo ali, inclusive o que está no vídeo, olha, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Goianiense luta para não cair, mas está a caminho da Série B. Ainda tem chance de escapar, mas no meu entender não vai escapar, porque realmente, apesar de mostrar em algumas determinadas partidas um poder de reação, aprontando contra time... aprontou contra o Corinthians, inclusive, na arena do Corinthians, mas mesmo assim acho que não chega, vai para a Série B, e o Atlético Paranaense ainda está tentando chegar numa Libertadores, lembrando que é aquela tal história do G7, né? G7, são 7 que vão para a Libertadores. Era G6, virou G7, daqui a pouco é G8, depois G9, G10... Não, G10 não vai ter. Mas pode ser G8 se o brasileiro... Abrindo vagas, né? Se um time brasileiro ganhar a Libertadores, que é o único que sobrou o Grêmio, se o Grêmio ganhar, abre uma vaga. E se um brasileiro ganhar a Copa Sul-Americana, abre outra vaga. Aí fica na torcida. Vamos lá, Corinthians e Coritiba no Itaquerão. Aí é uma decisão pro Corinthians, que tá mal no segundo turno, anda tropeçando dentro de casa, mas é uma decisão porque os outros times estão tentando encostar, né? Agora, a diferença é de 8 pontos ainda. pode, de fato, perder o campeonato? Se continuar oscilando... É o que eu ouvi falar. Não, pode, claro que pode. Tem gente que diz que o Corinthians já ganhou o título. Não, eu já vi o Palmeiras perder o Campeonato Brasileiro de 2009 com 11, 12 pontos de vantagem. Eita. Então, o Corinthians hoje tem 8 do Santos, porque está jogando mal nesse segundo turno. Então, contra o Curitiba, que está na zona do rebaixamento, precisa ganhar de qualquer maneira. 1-0, do jeito que for, mas tem que somar 3 pontos para que essa diferença mantenha aí do Santos. Já para o Curitiba, é decisão para fugir da zona do rebaixamento, mas está difícil. E vai ainda jogar com o líder, né? Aí dentro da arena do Corinthians, em casa, né? Pois é. Complicado. Atlético Mineiro e São Paulo, William Lopes. São Paulo vivendo um momento diferente, saiu da zona do rebaixamento, a motivação aumentou ainda mais, o alívio também veio, mas a situação continua assim, difícil, porém vai enfrentar o time do Atlético Mineiro, que trocou de técnico, tem aquela história também quando muda técnico, muda o ambiente no clube, e aí o Oswaldo de Oliveira assumiu o Atlético, que ganhou no último jogo fora de casa. Então, parada dura para os dois times aí, porque o São Paulo vem nessa crescente, saindo da zona do rebaixamento, pegando o Atlético, que joga em casa, tentando melhorar, sonhando ainda com esse G7 da Libertadores. É um bom jogo que vai testar também a força do São Paulo neste momento diferente. Grêmio e Cruzeiro? Grêmio e Cruzeiro, o Grêmio muito focado com a Libertadores, está na terceira posição, mesmo nessa boa colocação, não vai brigar pelo título exatamente por essa fase final da Libertadores. O foco está totalmente na competição sul-americana. E do outro lado, o Cruzeiro, que já chegou na Libertadores através da Copa do Brasil. E mesmo assim está fazendo um bom campeonato. Ganhou da Ponte Preta agora no final de semana, o único jogo que foi um jogo adiantado. E então o Cruzeiro está muito bem neste exato momento. Agora, é um jogo ali, olha, esse jogo não dá para arriscar absolutamente nada. Os 3 resultados são completamente normais. Não adianta me olhar com essa cara, não. É impressionante. Não adianta, gente. Você tem que tirar palpites daqui, Thiago. Não vi palpite pessoal, nenhum agora. Ele quer que eu fale todos os resultados da rodada. Você acha que eu vou acertar? Pelo menos um, né, gente? Hein? O pessoal aqui do estúdio, por favor, não é? Ele falou um resultado nesse programa? Nenhum, né? Depois erro Cezinha e aí? lá tá falando nenhum. Avaí e Vasco, William Lopes. Avaí e Vasco. Que é o resultado do jogo, Avaí e Vasco. Então, analisando as duas situações dos times. O Avaí estava bem, tinha escapado ali da zona do rebaixamento, estava tendo uma boa sequência.
E aí o que um campeonato equilibrado não faz, né? Sim. Bastou uma derrota em casa e aí o time caiu e voltou para a zona do rebaixamento. O Vasco está tentando sonhar ali nesses altos e baixos com um possível G8, G9, né? Mas para mim não vai nem para Libertadores e também não cai. Fica naquela intermediária da tabela. Flamengo e Fluminense. Olha, Fla-Flu, que jogo Fla-Flu. tradicional, que clássico do futebol brasileiro, maravilhoso, né? Com tantas histórias no Maracanã. E aí esse Fla-Flu no Maracanã, no feriado do dia 12, 5 da tarde. Flamengo buscando Libertadores e o Fluminense tentando melhorar porque caiu muito, tá revelando muito atleta. E aí ficou numa situação muito ruim lá embaixo. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Precisa do resultado também. Vitória e Sport. Aí é encontro de dois times que estão lutando contra a Série B do ano que vem. É confronto direto. Decisão para os dois ali. Ponte Preta e Santos. Ponte Preta e Santos é em Campinas, no Moisés Lucarelli. O Santos buscando ainda o título, que são 8 pontos que separam o time santista do Corinthians. Vem numa boa campanha. E do outro lado a Ponte Preta que está caindo muito, perdeu agora para o Cruzeiro. E a Ponte correndo o risco de entrar na zona do rebaixamento, ainda não está, já esteve, saiu e quer se manter fora. E dentro de casa vai tentar ganhar do Santos. Aí fica a torcida do Corinthians para dar a Ponte Preta, né? Porque aí você deixa o Santos para trás e se o Corinthians ganhar do Curitiba, a vantagem aumenta e aí o corintiano pode comemorar um pouquinho mais, né? Palmeiras e Bahia. Inclusive o Palmeiras vem de uma derrota de 1-0, já que você está falando do Santos, né? A derrota de 1-0. Esse jogo o Bahia corre risco de rebaixamento. O Palmeiras tenta chegar na Libertadores. Esse é o confronto que vale. O Palmeiras ainda, no meu entender, até antes do jogo contra o Santos, estava brigando por título, porque se naquela ocasião o Palmeiras ganhasse do Santos e o Corinthians oscilando aí, o Palmeiras entraria na briga, deixaria até o Santos para trás. Mas como não aconteceu, então o Palmeiras ficou, o Santos avançou, então agora resta para o Palmeiras lutar pela Libertadores. Acabamos. Tá bom. Olha só, só? Fizemos a lista toda, hein? Um panorama geral. Um panorama sem palpite. Tá bom. Eu vou dar um palpite. 2-0 pro Palmeiras. Pronto. Gente, palmas pra ele, por favor. Não, hoje, agora eu vou até ficar de pé. Primeira vez na história deste programa Não é verdade. sob o meu comando. Não é verdade. Em que você dá... Já dei palpite aqui. Já deu palpite? Já. Qual? Não me lembro. Vou me lembrar do jogo. William Lopes. Boa semana, meu irmão. Boa Obrigado, semana, viu? Tudo de bom. Abraço aí.